Dólar aproxima de R$ 5,17 e fecha no maior valor desde março. O dólar aproximou-se de R$ 5,17 e fechou no maior valor desde março. A Bolsa de Valores, que tinha subido na quarta-feira, caiu 0,28 e atingiu o nível mais baixo em 4 meses. O dólar comercial encerrou na quinta-feira, vendida a R$ 5,16, 16,9 centavos, com alta de 0,016, mais 0,31. A cotação chegou a operar próximo da estabilidade da primeira hora da negociação, mas disparou após a abertura do mercado norte-americano. Na máxima do dia, por volta das 12h50, a moeda chegou a R$ 5,19. Com o desempenho desta quinta, a moeda norte-americana está no maior valor desde 27 de março. A divisa acumula alta de 2,82% nos primeiros dias úteis de outubro, mas registra queda de 2,1% em 2023. O dia também foi tenso no mercado de ações. O índice Bovespa da B3 fechou o dia em 113.285 pontos, no menor patamar desde 5 de junho. Apesar das ações das petroleiras, mineradoras e bancos terem subido, a queda de ações de varejistas puxou o índice para baixo. O dólar teve a maior sequência de altas no mundo em 9 anos, em meio à espera pela divulgação do relatório de emprego dos Estados Unidos, prevista para esta sexta-feira, dia 6. Caso a economia norte-americana gere mais empregos que o esperado, aumentam as pressões para que o Federal Reserve eleve os juros mais uma vez antes do fim do ano. As informações aí são da agência Reuters. Olha só, dólar subindo, Federal Reserve, mexe com a economia, né? André, você que viveu nos Estados Unidos, você que viveu em meio a esse dólar, a essa economia, que é difícil entender, a economia americana, né? Quanto mais crédito, mais cresce, quanto mais se deve, mais cresce. É muito engraçado, mas assim, Márcio, eu acho que os Estados Unidos ele tem uma peculiaridade em relação à economia. Primeiro, porque a economia americana afeta a maioria dos países no continente, e principalmente no mundo, mas no contexto de tempo, né? Cada momento é um momento completamente diferente. Eu acho que a partir do momento que eu acho que esse momento, mudando a minha colocação, esse momento que a gente está é um momento em que realmente o poder econômico americano perde força. Apesar do dólar até esse aumento, todo o poder, que nem você diz, a inflação sobe e o poder americano, o poder da economia vem perdendo força com o crescimento de outros países em querer tirar o dólar do poder mundial de economia. Eu acho que a gente tem muito aí que prestar atenção nesse momento, porque os Estados Unidos ele está numa outra fase, que nem assim, quando eu vivi lá já tem mais de quase 15 anos atrás, era um outro momento, era um momento que os Estados Unidos realmente, a economia ainda estava crescendo depois da queda da inflação de 2008, a quebra, né, de 2008, os Estados Unidos cresceram muito rápido e aí foi quando eu vim embora. Eu fiquei lá até esse momento. E aí, em 2009, por conta dos outros países estarem crescendo com a queda americana, o Brasil era uma referência disso, eu decidi voltar para o Brasil. E aí a gente percebe que os Estados Unidos voltou a crescer e agora, mais uma vez, apesar de ainda ser um grande ponto econômico, continua dando problemas, não só lá dentro, mas principalmente no resto do mundo. Então, tá aí. É interessante essa economia americana, a forma com que se lida com essa questão, né? Quanto mais se deve, mais se cresce. E claro. Porque os Estados Unidos ele se fez a partir do crédito. Né? Tudo nos Estados Unidos tudo é baseado em crédito. Se você analisar, hoje em dia muitos países trabalham com esse tipo de economia, mas na maioria das vezes você consegue ver pessoas que têm mais crédito e aí isso dá direito a mais crédito, mas elas mesmo assim elas não têm pago. Por isso que a maioria das quebras, na verdade a quebra de 2008, por exemplo, a bolha imobiliária. A bolha imobiliária é porque muitas pessoas compravam casas sem ter o dinheiro, sem ter as condições de pagar. Então, na verdade, as pessoas não conseguiram dar continuidade às suas contas e acabaram quebrando o banco. Detroit, a cidade praticamente tem bairros que viraram todo deserto. É isso, e é o que acontece. Então, os Estados Unidos, ele costuma... O que mantém os Estados Unidos, essa coisa toda que mantém os Estados Unidos grande economicamente, é o fato de emprestar dinheiro o tempo inteiro, de abrir crédito para toda e qualquer pessoa, e muitas dessas pessoas não têm condições de pagar esses créditos. E aí os Estados Unidos vem cobrindo, só que um dia a bolha explode, que foi o que aconteceu, né? É isso aí. Bom, vamos à próxima matéria?